Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma reflexão com os nossos amigos através do nosso canal, agradecendo desde já a todos aqueles que têm prestigiado o nosso trabalho humilde, mas muito sincero, nessa nossa iniciativa de divulgarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, junto com Jesus e Kardec, sempre no nosso Jesus Redivivo, a nossa casa que Deus nos concedeu aí por bênção. Gente, nosso canal tem publicado alguma coisa aí no YouTube, nós temos dentro do possível disponibilizado aí o material do seu César Carneiro de manhã, às 7 horas da manhã, segunda a sexta, que é um senhor lá de Uberaba, não é? Que tem uma vivência com o Chico e ele faz umas leituras lá, uns vídeos através do Facebook e gentilmente permitiu que a gente colocasse também no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser tem esse material todos os dias disponível. Nós estávamos fazendo, gente, umas lives com a nossa amiga Gleide, que infelizmente a gente precisou parar, porque como eu comentei com vocês da última vez, nós estamos conseguindo colocar só material gravado no nosso canal. Material ao vivo não tem funcionado. Até eu gostaria também de fazer muitas vezes essas reflexões ao vivo, a gente não tem conseguido. Estamos tentando corrigir esse problema aí para permitir que a Gleide volte às quartas-feiras. Então a minha fala está indo ao ar nessa quarta-feira, dia 29 de abril, a gente está programado para esse horário e estamos aí disponibilizando isso para os nossos irmãos. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, para todos aqueles que possam nos acompanhar. Um abraço nosso aqui do Jesus Rediviva, nossa casa espírita que fica no Jardim Vila Formosa, zona leste de São Paulo, e que trabalha sob o lema de Jesus e Kardec sempre. Grande abraço para vocês. Gente, dia 1º de maio, para nós espíritas, é a recordação do nascimento de um apóstolo do espiritismo, uma personalidade muito importante no nosso movimento, que é Eurípides Barçanufo, né? Realmente um apóstolo de Jesus na Terra. Então a gente pensou em trazer alguma coisa para os nossos amigos, né? E quando você vai falar de uma personalidade assim do nosso movimento, seja ela qual for, a gente tem duas alternativas. A gente pode tentar fazer um esboço biográfico, né? Passando as situações principais, os fatos principais, melhor dizendo, da vida daquela pessoa, coisas que a gente pode transmitir para os nossos irmãos e assim realmente as pessoas conhecerem mais a respeito daquela determinada personalidade. Para ir, nós vamos evitar esse caminho, gente, até porque nós temos uma obra, além de um vasto material aí no YouTube a respeito de Eurípides, mas nós temos uma obra importantíssima que a gente pode considerar que é a sua biografia oficial, que é o livro Eurípides, o Homem e a Missão, da dona Corina Novellino, que está disponível em novas edições aí para os nossos irmãos, que traça com muita precisão e que é a fonte da nossa conversa de hoje, não é? A trajetória iluminada de Eurípides, gente. Dá para ter uma ideia, né, do que aconteceu lá em Sacramento, Minas Gerais, no final do século XIX e início do século XX. Mais precisamente no início do século XX, época da conversão de Eurípides ao Espiritismo. Então, quem quiser conhecer a vida de Eurípides, gente, façam essa experiência para nós termos a noção realmente de um homem que santificou a própria vida no Evangelho à luz do Espiritismo. Tá bem? Agora nós vamos tomar um outro rumo para conversar com vocês, assim, de forma bastante tranquila, descontraída, para que a gente possa fazer realmente uma reflexão. O que a gente pensa, gente? Se nós temos certos seres que marcam com a própria trajetória um movimento como o nosso, a gente pode usar essas vidas e trabalhar naquele conceito que a gente conversa sempre com vocês, que é daqueles seres que são modelares. Seres, pessoas que modelam comportamentos. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele tem uma reflexão muito interessante quando ele fala que nós precisamos educar os nossos caracteres, moldar o nosso caráter, né? As nossas características. E estas pessoas, gente, que realmente vivem uma vida plena no Evangelho, como foi o caso de Eurípides, eles nos trazem exemplos e condutas que podem sim
ser um sinal para nós que estamos aí separados em quase 150 anos da sua existência na Terra. Para vocês terem uma ideia, Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880, não é? Nós estamos vivendo ainda o segundo reinado de Dom Pedro II, nem a libertação dos escravos havia acontecido, então a gente está num tempo histórico relativamente distante. Ele vai se converter ao espiritismo, porque foi um católico praticante, com todo o seu coração enquanto esteve vinculado à igreja, mas ele vai se converter ao espiritismo por volta do início do século XX, 1904. Foi um processo que tem mais ou menos o seu momento, o seu grande momento em 1904, na Sexta-feira da Paixão daquele ano. Então, gente, é assim, são mais de um século de distância, né? Nós estamos falando de 120 anos de distância. Mas, mesmo assim, a gente pode trabalhar olhando para a vida de Eurípides como um sinal de Jesus também para o nosso tempo. E pegarmos algumas situações, observarmos algumas situações e tentarmos fazer um espelho com a nossa vida atual, certamente muito mais facilitada. Uma época, gente, nós estávamos pesquisando a história do Jesus redivivo, as suas origens, né? E como que as coisas aconteceram, a gente queria deixar isso registrado, da vida da nossa querida Isabel, da fundação do centro, enfim. E a nossa Isabel começou a frequentar uma casa espírita quando menina, chamada Jesus nos Guia, um centro espírita aqui na Zona Leste também de São Paulo, no bairro do Tatuapé, que tinha à frente o senhor Francisco dos Santos Meira, né? E como vice-presidente o seu Vicente. O pessoal da Zona Leste conhecia mais como centro do seu Vicente, porque o seu Francisco desencarnou muito jovem, 40 e poucos anos ele já veio a falecer. E quando a gente conversava com uma pessoa lá, eu queria uma foto do irmão Francisco, queria ilustrar um pouco os meus apontamentos, ele estava nos contando, né, que naquela época, nós estamos falando agora, dos anos de 1900 e final dos anos 40, início dos anos 50, né, no tempo do irmão Francisco, era muito mais perigoso, vamos dizer assim, ou mais difícil, a pessoa realmente se mostrar como espírita dentro da sociedade, não é? Porque ainda existia uma predominância muito grande das pessoas vinculadas à Igreja Católica. Então, existia um certo preconceito, né? E o irmão Francisco, àquela época, meados do século XX, foi realmente um pequeno missionário que tinha que lutar com essa situação também para demonstrar a sua fé. Agora, imaginem os nossos amigos se nós retornarmos ainda mais 50 anos históricos, né, para o início do século XX, numa cidade do interior de Minas Gerais, um estado que tem uma preponderância de formação católica, como todo o Brasil, não é? E, com todo respeito, a gente fala isso, sempre com muito respeito pelos nossos companheiros, irmãos de outras religiões, mas um Estado eminentemente católico, com práticas muito vinculadas à igreja, aquela história da fundação do município, sempre em torno da primeira capela, aquela coisa de religiosos envolvidos, enfim. Eurípides, gente, nasceu neste meio, não é? De uma família católica. E como nós comentamos agora há pouco, ele participava, é uma família muito grande, uma prole muito imensa, uma prole muito grande dos seus pais, e ele participava desde menino das atividades da igreja, desde muito pequeno. A mãe tinha alguns episódios de desmaio, uma situação que a ciência da época não conseguia explicar muito, principalmente quando ia na igreja, a dona Meca, né? O nome dela era Jerônima, mas ela era conhecida como Meca na família, ela passava muito mal, tinha visões assim, a tal ponto que a igreja autorizou a que ela fizesse o seu culto pessoal dentro da sua própria casa, né? E Eurípides, que era o terceiro filho da família, ele cresceu observando essa situação da mãe, né? E aquilo lhe condoía muito, era um menino muito sensível. Então ele participava ativamente da igreja porque ele pedia a cura da mãe, não é? Então a vida dele, gente, esse primeiro momento, ele vai começar
com uma fidelidade muito grande na igreja. Ele fundou até uma sociedade dos amiguinhos dos pobres, não é? Que ele chamou de Vicente de Paulo, homenageando o grande santo francês. Então, é uma vida pautada por muita religiosidade. Além desta religiosidade inata, gente, Eurípides amava a educação. Então, começou pequeno, numa escolinha que existia lá, que é uma escola no lar, as primeiras letras, quando, por uma coincidência, dessas coincidências da lei divina, estagiou, não sei se o termo é estagiou, vamos dizer que houve um período em que o professor, chamado professor Miranda, João Derville de Miranda, que tinha se formado numa escola das mais famosas escolas mineiras de todos os tempos, o colégio chamado Caraça, que até hoje lá em Minas repercute muito a formação desse colégio historicamente, né? Uma elite estudantil. O professor Miranda tinha se formado nessa escola e ele acabou, a madrinha dele tinha pretensões para que ele fosse padre, a vocação não surgiu, ele se tornou professor e acabou formando um colégio que era itinerante, era esse o termo que eu estava procurando para vocês. Então ele estacionou em Sacramento durante um período, justamente na época da formação de Eurípides. E o professor Miranda vai encontrar em Eurípides Barçanufo, gente, desde menino, um discípulo aplicado, um jovem analítico que gostava de aprender, amava aprender. A educação é uma grande paixão de Eurípides Barçanufo. Então ele cresce intelectualmente, como primeiro aluno da sala. A Dona Corina Lovenilo, lá no Eurípides, O Homem e a Missão, vai dizer que, que naquelas cerimônias cívicas, Eurípides era sempre o jovem que levava a bandeira à frente da escola. Ele tinha aquele destaque natural pela sua inteligência, gente, apuradíssima. Um rapaz realmente que seria considerado hoje um grande prodígio, né? E permanece naquela formação, crescendo nessas duas asas, nós vamos dizer, tanto da religiosidade quanto nas atividades educacionais. A família, percebendo esse brilhantismo, gente, vai entender que Eurípides, atender, melhor dizendo, uma vontade de Eurípides, conforme ele vai ficando mais jovem, porque ele queria ser médico, ele queria curar a mãe dele, não é? Então existe um preparo. Quando eles vão viajar para o Rio de Janeiro, lá a mãe tem uma daquelas crises, desmaia, Eurípides desfaz as malas e não comenta mais a respeito do assunto. Então ele encerra, antes de começar a sua carreira de médico, pelo menos pela ciência dos homens. Ele acabaria sendo o grande anjo da comunidade de Sacramento e região, mesmo sem a formação de médico oficial. No entanto, gente, a educação ainda pulsava no peito daquele rapaz. Ele toma a iniciativa, mal saindo da adolescência, não é, de fundar uma escola em Sacramento, depois que o Colégio Miranda saiu da cidade, ele funda o Liceu Sacramentano, que é uma iniciativa de pura intelectualidade, se reúne ali os melhores elementos de que a cidade dispunha, tinha aula de música, tinha o padre que dava aula também de religião, Eurípides era um professor já nessa época conceituadíssimo, muito bem formado pelo colégio do professor Miranda, realmente um rapaz que era precoce para o lado do bem. Então ele inicia o Liceu Sacramentano e começam as matrículas, a cidade se movimenta ao impulso de progresso que aquele rapaz trazia. Muito bem, gente. As coisas andam normalmente, mas vai acontecer um fato, né, que marca mais ou menos esse processo de conversão de Eurípides ao Espiritismo, e vale lembrar que a sua presença na igreja era uma presença realmente muito firme, não existia da sua parte nenhum tipo de afastamento, nada. Ele aceitava a fé católica e ali, através da fé católica, ele buscava realmente recurso para a sua vida, tinha uma vida moral exemplar, muito amigo dos padres, não é?
das atividades, tinha um dinamismo que colaborava muito com a igreja lá da sua cidade. Pois bem, Eurípides, em determinado momento, gente, vai receber de um dos padres, seus amigos, de um de seus amigos vigários, ele vai receber um exemplar da Bíblia. A gente precisa localizar para vocês que àquela época, pelo menos na Igreja do Brasil, o acesso à chamada Sagrada Escritura não era permitido para todos os leigos, não é? Então, quem estudava a Bíblia e passava os comentários e ilustrava o pensamento para o povo eram os sacerdotes, né? Mas diante, e aí ilustra bem para os nossos irmãos, diante da dedicação de Eurípides, da sua vida exemplar, até junto aos vigários, aos religiosos da sua cidade, um desses padres empresta para Eurípides o Novo Testamento, né, para que ele possa tomar contato com o livro. Ele que adorava ler, que adorava saber de tudo, que adorava se aprofundar em tudo, ele recebe aquele presente com os olhos assim, realmente brilham os olhos de Eurípides Barçanufo. E ele se lança à leitura do Novo Testamento. Maravilhoso. Quando ele vai devolver, as pessoas já falaram, ixi, logo, logo vai ter um padre aqui novo aqui na cidade, né? Vocês veem como é que era a conduta, né? Como é que era o reflexo, o respeito que as pessoas na cidade pequenina tinham por Eurípides, ainda jovem. Bom, nós já estamos aí chegando na sua idade, em torno dos 22, 23 anos. E o liceu lá funcionando, tá? Muito bem. Quando o padre fala, qual foi a sua impressão do livro? Ele fala, olha, padre, tudo eu entendi, né, das situações que foram apresentadas nas palavras de Jesus, né? Agora me deu um branco, eu já não sei se ele recebeu o Novo Testamento ou se foi só a leitura do Sermão da Montanha, me fugiu assim, mas acredito que tenha sido o livro inteiro, depois a gente confirma isso para vocês. Mas, importante, ele fala assim, tudo eu entendi, eu só não consegui assimilar e entender as promessas de Jesus para os aflitos da terra, para os sofredores, porque Eurípides já tinha uma vivência junto à dor. Ele já havia visto inúmeras pessoas humildes, pobres, que sofreram na vida, muitas vezes sendo sepultadas sem nenhum tipo de alegria na existência, sem nenhum tipo de compensação que pudesse ser comparada àquelas palavras de nosso Senhor Jesus, quando ele diz que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados, não é? Então Eurípides fica com aquela dúvida com relação a uma passagem e o padre até responde, está tudo claro, existe algum mistério sempre nas palavras, o que não atende a um homem acostumado a analisar, a pensar, a querer saber o porquê de tudo, não é? Fica muito vago para ele. Corta aqui e nós vamos para Santa Maria, que ficava próxima de Sacramento, onde havia um núcleo importante de médiuns, não é? Capitaneados ali pelo senhor Mariano da Cunha, que era tio de Eurípides, né? E que estavam já realizando um trabalho espírita de muita profundidade no tratamento de obsediados, de obsessores, trabalhos de cura que eram realizados em Santa Maria. Gente, Santa Maria, lá em Minas, era realmente assim, ali convergia uma energia assim, desculpem aí ó, meio que a rima, mas convergia para aquele local fluidos espirituais que só quem passa por lá tem uma noção, realmente parece um daqueles entroncamentos energéticos da Terra, porque realmente é um local que propicia a cura das pessoas somente pela atmosfera que lá existe. E o senhor Mariano, nessa época, estava realizando um trabalho bastante profundo lá. E ele convidava, às vezes, o sobrinho. Ele falava, vamos lá, você vai ver, os espíritos estão falando, né? Através dos médiums, não é? Estão elucidando, falando do evangelho, não sei o quê. E Eurípides achava isso muito estranho, como toda a comunidade da cidade achava estranho, porque falavam daquela velha teoria da intervenção demoníaca, do que quem falava eram espíritos do mal, que havia uma comunidade de demônios lá em Santa Maria, enfim. Né? E Eurípides ficava curioso, brincava, e aí, tio, como é que estão as almas do outro mundo, não sei o quê, e o senhor Mariano respondia
Até que uma noite, gente, as perguntas de Eurípides, por ser alguém acostumado a ler, acostumado a pensar, acabavam muitas vezes encurralando o senhor Mariano, que era um homem do campo, era um lavrador que estava instruído assim muito ainda no início com a doutrina espírita, com a palavra dos espíritos, né, que iam orientando. Então, às vezes, naquelas disputas, Eurípides acabava prevalecendo pela própria cultura intelectual. Mas um dia, o senhor Mariano falou assim, olha, o que eu não consegui falar para você, esse livro vai falar. E entregou para Eurípides o livro depois da morte de Leon Denis, que Eurípides leu numa noite, não é? De tão interessado que ele ficou. Ele leu o livro depois da morte e já achou aquilo muito interessante. Então vocês veem, não existe um cair do cavalo, né, como Saulo de Tarso. Saulo caiu do cavalo e se converteu ao cristianismo. Quem lê Paulo Estevão sabe que aquilo foi um final de um processo. Eurípides, a gente pulando aí várias partes, desculpem, que vocês vão poder conhecer lá no Eurípides, o Homem e a Missão, ele estava em processo, começa com a entrega da Bíblia, ou só do Sermão da Montanha, que eu não soube esclarecer para vocês, começa com essa entrega pelo padre, passa por aquilo que o senhor Mariano lhe falava, passa por um certo questionamento a respeito daquilo que ele ouvia dos vigários, enfim, até que o senhor Mariano acaba por convidar Eurípides para participar de uma dessas sessões lá no Centro Espírita, fundado pelo senhor Mariano em Santa Maria. E Eurípides vai com um amigo, a história não tem o nome desse amigo registrado, mas eles vão lá na Sexta-feira da Paixão de 1904. Gente, é interessante porque lá Eurípides se sente vibrátil como ele nunca havia se sentido numa reunião religiosa na Igreja Católica. Ele acessa a um estado vibratório que ele ainda não havia sentido na igreja, não é? Porque eram pessoas muito humildes. Mas nós estamos diante de um movimento que hoje dá para a gente analisar, que começou a abrir terreno espiritual até mesmo para a missão do próprio Chico Xavier, lá em Uberaba depois, não é? Existe, gente, realmente um contato muito grande de espíritos superiores com a Terra através da presença apostólica de Eurípides. Então, isso nós vamos ver depois da conversão dele, quando ele também começa a funcionar como médium, os tipos de entidades que estavam envolvidas com o seu trabalho. Espíritos realmente de uma outra faixa vibratória. Né? Então, Eurípides percebe, ele assimila aquilo mesmo sem entender, não é? Mas na sua cabeça, assim, olha, ele fica olhando, vê uns matutos lá que ele conhecia, né? Umas pessoas muito humildes, quase analfabetas, que eram do seu convívio familiar, como nós dissemos, o senhor Mariano era seu tio. Fala, gente, vai se pregar o que de evangelho, né? E aí ele faz aquela pergunta da sua vida, não é? Em pensamento ele fala assim, olha, tudo eu entendi das bem-aventuranças, tudo eu entendi, não é? Eu só não consegui compreender essa situação das promessas de Jesus, não é? De consolo para quem sofre, para quem é aflito, porque aqui na Terra, pelo menos, eu não tenho visto isso se concretizar. Então, se é verdade que os Espíritos se comunicam, eu peço a João, o próprio, João Evangelista, que explique para mim as bem-aventuranças. Então, ele emitiu aquele pensamento. No exato momento que ele terminou de emitir, o médium, né, daqueles humildes, daqueles lavradores humildes, foi envolvido por uma inteligência superior que fez uma narrativa, gente, uma dissertação, desculpem, das mais sublimes que Eurípides havia escutado e que posteriormente ele falou que foi uma das maiores que ele ouviu na sua vida, discorrendo a respeito da lei de causa e efeito, do mecanismo da reencarnação, das vidas sucessivas, das provas necessárias para os espíritos serem sublimados, enfim. Realmente uma dissertação espírita das mais sublimes, das mais elevadas, e ele pensa como é que uma pessoa como esse rapaz, o médico, eu acho, se eu não me engano é o senhor Jason, o nome Jason, né? Não sei se é Jason ou Jason, que serve de intérprete, não é? Então ele fala como é que uma pessoa que mal tem os rudimentos do alfabeto poderia compor um pensamento desse. E no final a entidade fala, paz, João,
o evangelista. Então, gente, ali é lógico, a, a vida missionária de Eurípides permitiu que uma entidade como João, ou da falange de João Evangelista, se manifestasse naquele momento, até porque depois, em revelações feitas por Emmanuel a Chico Xavier, Eurípides realmente fez parte nos tempos apostólicos, ele foi um dos pupilos de Inácio de Antioquia, que por sua vez era discípulo de João Evangelista, aquelas primeiras gerações de cristãos. Então, trata-se de espíritos de escola, o que justifica, né, a presença de uma entidade de tão alta elevação, apóstolo direto do próprio Jesus, naquele círculo de pessoas tão humildes. Então, gente, naquele momento, Eurípides fala, gente, os espíritas estão certos, é possível a comunicação, né? Ainda se manifesta Dr. Bezerra de Menezes, se manifesta Vicente de Paulo, que faz até uma revelação de forte conteúdo emocional, que era guia de Eurípides, né? Anjo protetor, anjo da guarda de Eurípides desde o berço, que emociona muito ao jovem de Sacramento. E ele fala, volta para a igreja e corta os teus laços, não é? Porque o trabalho que nós vamos realizar agora, ele tem um outro nível de profundidade. E quando você escutar os sinos ou os fogos, não te entristeça, né? Porque ele sabe. Vicente de Paulo sabia do amor de Eurípides, não é, pelas suas atividades na igreja. Aí, gente, chega o momento do ser modelar que nós conversamos com vocês. Por quê? Eurípides vai retornar para Sacramento, gente, e vai primeiramente, olha a coragem da fé, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai na família e fala, eu me tornei espírita. Se tivesse caído uma bomba atômica ali na família de Eurípides, eram muitos irmãos, todos eles grandes admiradores daquele jovem, não é? Uma bomba que tivesse caído ali não tinha causado tanto problema. Na cidade depois não teria causado tanto problema. Porque a família se revolta, não é? Vira uma confusão, o pessoal isola ele, não é? As pessoas ficam sabendo, uma cidade pequena, vocês imaginem, né? A situação, e começa principalmente, gente, é aí que nós vamos pegar um gancho para a gente conversar, existe uma atitude imediata dos pais em retirar as crianças do Liceu Sacramentano. Isso a gente fica pensando, era assim, o fim do sonho de um jovem educador, né, que tinha toda a sua esperança de trabalho, né, todo aquele seu ideal de formar novas inteligências, de trabalhar na formação, de repente tiram todas as crianças do liceu, né, deixando Eurípides numa situação realmente muito complicada. Então, é lógico que isso atinge de uma forma muito grande, muito grande. Fora aquela vibração toda contrária, dizer o professor está louco, o professor ficou louco, aderiu à doutrina, não é? E ele manteve-se firme. Bendita loucura, né, que sabe discernir o erro da verdade, não é? O bem do mal, ele suporta. Vocês imaginem, gente, aquele vigário que emprestou a Bíblia para Eurípides, ele enlouqueceu. Ele foi para a camisa de força. Ele foi obsediado assim ao extremo pelo escândalo. Então vocês imaginem o contexto da cidade, a pressão. A questão que Eurípides, que prezava tanto a família, que tinha a mãezinha doente, vocês imaginem a pressão para que ele abandonasse aquelas ideias da família, tudo. Mas aí entra, gente, a firmeza da fé. E isso para nós, levando em conta os contextos, dentro daquilo que nós conversamos, não é? É para nós um sinal. Deve ser para nós um sinal. Porque todas as situações que Eurípides Barçanufo irá passar, vocês veem, depois vai ter um processo imputado pelo Círculo Católico de Uberaba contra Eurípides por exercício ilegal da medicina, porque no trabalho que ele vai iniciar com a farmácia, com o centro espírita, que vai com o colégio depois, ele vai tratar de pessoas obsediadas, pessoas que tinham problemas. Dr. Bezerra encontrou em Eurípides um instrumento fiel,
foi feito um trabalho monumental de correspondência, as pessoas mandavam cartas pedindo receita, falando o problema, ele trabalhava com homeopatia, um trabalho gigantesco, gente, gigantesco. Então o Círculo Católico de Uberaba vai imputar um processo contra ele, aquilo também fez ele sofrer demais, mas continuou existindo a firmeza da fé, a certeza de que os espíritos bons o estavam apoiando. Gente, e isso a gente deve pensar, poxa, hoje em dia nós vivemos numa situação, num contexto tão mais confortável para nós sermos firmes na nossa fé. Porque hoje, graças a Deus, gente, existe uma liberdade religiosa, as pessoas aceitam a forma com que o outro expressa a sua crença em Deus. É lógico que existem essas ou aquelas questões, isso é normal, as pessoas são diferentes, cada um enxerga Deus da sua forma. No entanto, gente, não há nenhum escândalo pela pessoa, se ela vai frequentar o centro espírita, se ela vai frequentar a tenda de Umbanda, se ela vai frequentar o templo budista, se ela vai para a igreja protestante. Não existe escândalo. As pessoas, hoje nós estamos vivendo tempos bem mais confortáveis, não é? E mesmo assim, muitas vezes ao primeiro revés, gente, nós acabamos perdendo o nosso desejo de viver a nossa fé. E isso é um problema muito sério que a gente precisa refletir. Porque aderir a essa ou aquela crença religiosa é muito simples, sabe? Principalmente, gente, quando nós vivemos tempos mais calmos. Agora, na Terra, gente, que é um mundo de provas e expiações, como classifica Allan Kardec, não é? Nós vamos enfrentar dificuldades. Então, eu preciso pensar qual é a qualidade da minha fé, não é? Qual realmente a forma, quando chegam os problemas, é que eu preciso pensar assim, gente, agora é hora de eu exercitar tudo aquilo que eu falei para os outros, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu elaborei para servir de material para o meu próximo. Então agora é hora de servir para mim. Porque nós, gente, muitas vezes queremos uma fé tranquila onde nós não tenhamos sofrimento. Não se enganem. Aumenta o fluxo de pessoas naquelas denominações que prometem isenção de problemas a partir do momento que você se converte. E não é assim que funciona com o cristianismo, gente. O fundador do cristianismo partiu da terra nos braços de uma cruz. E Eurípides Barçanufo, gente, que nós estamos usando como modelar de hoje, a situação de trabalho foi intensa, mas ele desencarnou muito cedo. Por quê? Porque, embora a recomendação, ele trabalhou até o fim, mesmo contaminado pela gripe espanhola. Eurípides morreu por conta da gripe espanhola, que foi a grande pandemia da sua época, no ano de 1918. Ele tinha 38 anos de idade, né? Mas não hesitou em ser fiel até o fim. Não hesitou em trabalhar com Jesus, tentando minimizar o sofrimento alheio, mesmo do leito de morte. No leito de morte, ele psicografou receita, gente. No leito de morte. Então, é assim, vivenciou situações difíceis, as pessoas acham, santificou a pessoa, então a pessoa tem privilégios, né? Eu acabei de ler um livro a respeito, até vou ver se eu consigo fazer uma reflexão aí futuramente a respeito do Santo Padre Pio, não é? Que era um santo também da Igreja Católica no século XX. A gente vê o sofrimento da pessoa por tudo que a pessoa passou. Mas mesmo assim, sem perder a fé. Isso é um sinal de Jesus para nós, gente. Que essas pessoas, basta lembrarmos do nosso inesquecível Chico Xavier, não é? Tudo aquilo pelo qual o Chico passou. O Chico chegou a um ponto de falar que o dia que ele chora, que ele não chorava, é que ele não tinha vivido. Porque chorava todo dia. Da calúnia, principalmente, não é? Das situações que muitas vezes até os próprios nós espíritas criávamos para ele. Então, gente, não existe privilégio para ninguém. Existe firmeza de fé e santificação da existência. Eurípides, como missionário, numa época como nós dissemos para vocês,
que é aquele pessoal que está abrindo a estrada, que está iniciando, tem força para abrir o caminho, não é? Deu testemunhos sucessivos de fé, porque tinha força para isso. E tornou as. E aí, gente, é uma frase que eu acho fantástica. Tornar as coisas que são coisas simples, extraordinárias, pela forma com que a gente vive. Nós não precisamos ter missões muito grandiosas, mas a gente pode tornar as pequeninas coisas extraordinárias. Aonde Deus me colocou? No grupo familiar, é a primeira escola. Eu preciso ser útil primeiramente ali. Eu preciso reconciliar-me e usar o evangelho como arma, entre aspas, primeiramente no meu lar, onde às vezes é mais difícil. Onde Jesus me colocou no trabalho? O que Ele espera de mim? Com as pessoas que Ele me colocou no pão de cada dia? Na vida em sociedade, o que o Senhor espera de mim no momento que nós vivemos atual, não é? De uma situação tão complexa que nós vivemos no Brasil e no mundo. Como sermos fiéis e sinais também para o nosso semelhante? Porque a gente, às vezes, gente, é o único elo que as pessoas têm com Jesus. A pessoa não vê Jesus, mas ela quer ver o seguidor. Por que a religião vive grandes conflitos? Porque os religiosos, muitas vezes, não se tornam o que devem ser, que é o fermento que leveda a massa toda, como dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Quando para a pessoa olhar e falar assim, olha só, ele está passando por isso e está suportando pela fé que ele tem. Eu também preciso me mexer e adquirir fé para vivenciar os meus próprios problemas. Vocês entendem isso, pessoal? Então, o apóstolo, a missão, como diz o título do livro, um espírito plenamente elevado, que um pouquinho antes de desencarnar, Vicente de Paulo convida para uma excursão espiritual e vai subindo, 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 se desligando do plano da Terra, vai subindo, e ele entra numa esfera que já não faz mais parte do planeta Terra. Por dentro, gente, ele já vivia no céu. Porque céu, inferno, purgatório, umbral, treva, tudo isso são estados internos, não são situações de fora, são situações de dentro. Mas para chegar a esse estado, ele cumpriu com a sua tarefa aonde Jesus o colocou, usando principalmente da firmeza nas suas convicções. Hoje qualquer coisinha nos abala. Hoje qualquer situação nos desestrutura. A gente acha que o centro espírita não serve mais, que Jesus Redivivo já não é mais o mesmo. É lógico que não é mais o mesmo. As pessoas mudam, não é? As pessoas passam, uns desencarnam, outros mudam de casa, vão para outros lugares, outras pessoas tomam outros rumos. Ah, mas o centro não é mais como era antigamente, graças a Deus. Porque senão a gente não estaria também crescendo. Outras pessoas não teriam... Vocês já pensaram se nós estivéssemos restritos a sempre as mesmas pessoas? Não é? Graças a Deus, Deus tem nos dado a liderança da nossa querida Isabel, não é? Mas, usou, passaram. Nós vamos passar também, não é? Mas graças a Deus que a casa é dinâmica, que outros vão assumindo, porque, gente, nós fazemos o trabalho para que os nossos filhos e netos possam vê-lo também, não é só para nós. Ah, mas o espiritismo, não sei o quê. A gente muda as nossas ideias e quer culpar a doutrina. Ah, não está me servindo mais, agora eu vou para A ou para B. Beleza. Mas se a gente pensar mesmo, em nenhum momento nós fomos verdadeiramente espíritas. Porque se a gente faz só um processo de adesão à fé, é uma coisa. Mas quando a gente se converte à fé, vocês poderão dizer, mas Eurípides ouviu a palavra de João, evangelista. Mas Saulo foi convertido pelo próprio Jesus, redivivo em Damasco. Mas a nossa Isabel conviveu com Chico Xavier. Ótimo. Quantos convites de Jesus, como diz Emmanuel, lá na introdução de Paulo Estevão, a gente já não recebeu?
Quantas vezes o Senhor bateu a nossa porta através das outras pessoas? Através de uma leitura, através de um livro, através de uma canção, através de uma história, através de um vídeo. Está falando com a gente. Bateu na porta do nosso coração, só que nós também temos que guardar as devidas proporções, não é? Para aquele que ia assumir a missão de evangelizar o mundo inteiro da sua época, Jesus apareceu em Damasco. Para mim, que tenho a função de evangelizar a mim mesmo, bastam os diversos avisos que chegam até o meu coração através dos intermediários. Então, gente, fica aí recordando o querido Eurípides, 1º de maio, nós recordando aí os 146 anos do seu nascimento, se eu fiz a conta certa, mas eu acho que é isso mesmo, né? Para que ele possa, principalmente da esfera onde vive, o nosso pedido sincero a Jesus, que ele possa abençoar, possa iluminar, melhor dizendo, possa amparar com a falange de pessoas que atuam em seu nome, desses espíritos que aderiram ao seu compromisso com o trabalho no Brasil, possa realmente iluminar ao nosso Jesus Redivivo, possa envolver a nossa querida Isabel, todos os trabalhadores que têm tarefa definida, todos aqueles que se comprometeram com esse ideal de espalhar luz ao redor da nossa casa para aqueles que desejem aceitar o caminho do Senhor através da doutrina espírita. Esse é o nosso desejo sincero e também de que Jesus, nosso Senhor, e os seus mensageiros possam iluminar o lar de todos aqueles que puderem ter ouvido as nossas palavras, né? Pedindo desculpas aí pelas falhas que possam ter ocorrido, mas confiantes em Jesus que nós entregamos o nosso melhor. Fiquem com Deus, em breve nós trazemos aí mais alguma reflexão para todos vocês, esperando que nosso Senhor Jesus possa cada dia mais fazer morada no nosso coração. Um grande abraço, até a próxima.